Olá pessoal, eu sou o Lucas e hoje vamos dar uma olhada no método Merge Sort, que organiza as informações que estão caóticas. É bom pra gente ter a visão do que ele é, o que ele faz, que a gente tá tentando organizar um grande evento com várias atividades. Só que essas atividades elas estão misturadas e a gente não consegue ver uma ordem clara delas. Então pra gente poder organizar, a gente vai utilizar o Merge Sort. Ele é um algoritmo de ordenação que vai nos ajudar a trazer a ordem que a gente precisa. Ele utiliza a abordagem de divisão e conquista para conseguir simplificar o nosso problema em diversas partes, para depois a gente conseguir juntar tudo. Então a ideia dele é pegar o nosso problema, dividir em pequenas outras partes, resolver essas partes e depois juntar tudo novamente, como está acontecendo na animaçãozinha aqui. Mais pra frente vocês vão ver uma animação maior e mais detalhada sobre o Merge Sort. Mas por agora é isso. A exploração que a gente fez aqui no Merge Sort prova que ele é uma ferramenta extremamente valiosa para a gente conseguir trazer a clareza para algumas situações que podem ser complexas. Fala pessoal, tudo bem? Bom, agora eu vou explicar para vocês como funciona essa animação com o Merge Sort. Basicamente, o Merge Sort ele é um algoritmo de ordenação. E assim como os outros algoritmos de ordenação, ele utiliza da estratégia de dividir para conquistar. O que o Merge Sort faz? Ele vai dividir esse vetor em subvetores, certo? E ele vai fazer isso, vai continuar fazendo isso até chegar em um subvetor de uma única posição. Como por exemplo, ele dividiu aqui no meio, vai dividir esse de novo e dividir esse de novo, até chegar esses dois extremos, 0 e 5, que é como se fossem novos vetores de uma única posição. Não é novo vetor, mas é como se fosse. Ele só está analisando separadamente. A partir do momento que chegou em vetores de uma única posição, ele vai analisar o menor desse vetor com o menor desse vetor. E o menor entre os dois vai ser selecionado primeiro. Esse aqui, como ele só tem um único valor, que é o 0, e esse, como só tem um único valor, que é o 5, fica bem óbvio. O 0 vai primeiro e o 5 depois, desse jeito. Porém, aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai analisar o 0 e o 5 como se fosse um único vetor, porque eles já foram ordenados antes, e o 1 como se fosse um único vetor separadamente. Então ele vai selecionar o menor entre esses dois e comparar com o menor desse. Então o menor desse com o menor desse, e o menor entre os dois vai ir primeiro. E ele vai continuar fazendo isso. Pronto. Esse aqui foi bem mais rápido porque só tinha 3 opções. O menor do 0 e 5 era 0. E 0 é menor do que 1, então 0 foi primeiro. Depois ele olhou entre o menor do 0 e 5 de novo, que era basicamente 5 e 1, e colocou o menor entre os dois de segundo, que foi 1. E depois só colocou o 5 porque acabou. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, 2, 4, 3. Vai analisar 2 e 4, o menor dos dois vai ser o 2. Depois vai analisar 2, 4, 3. E o menor entre 2 e 4, em comparação com 3, é 2. Depois, o segundo menor entre 4 e 3 é 3, dessa forma. Agora, ele faz a mesma coisa com essa outra metade e essa outra metade. O menor desse é 0, o menor desse é 2. Porém, e vai selecionar o 0 primeiro. Porém, ainda tem um menor nesse aqui que é menor do que o 2. Você pode até ver que o 2 se levantou um pouquinho para mostrar que ele está sendo levado em conta na ordenação. Porém, como ainda tem o 1 que é menor do que o 2, ele não vai ser colocado logo em seguida. Ou seja, 2 desse aqui vão ser escolhidos antes de escolher um desse. Porque ele sempre vai analisar o menor desse com o menor desse e vai colocar. Depois o menor desse com o menor desse e vai colocar, nesse caso, 0 e 1. E aí, ele vai utilizar dessa estratégia em todas as posições para analisar e ordenar todo o nosso vetor. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Olá pessoal, eu sou o Luiz e vou explicar para vocês o código do algoritmo Merge Sort em linguagem C. Para isso vamos usar de exemplo a ordenação de um vetor simples. Primeiramente vamos dar uma olhada na função merge, que tem como objetivo mesclar dois subconjuntos ordenados.
Dentro dessa função, criamos dois arrays temporários, L e R, para armazenar as partes a serem mescladas. O array L é a parte à esquerda do meio e o R é a parte à direita do meio. Em seguida, copiamos os dados do array original para esses arrays temporários, criando subconjuntos ordenados. Agora entra o processo de mesclagem, onde comparamos os elementos de L e R, escolhendo o menor para colocar de volta no array original. Os últimos passos envolvem a cópia dos elementos restantes de L ou R de volta ao array original. Assim, a função merge realiza uma mesclagem ordenada. Agora vamos entender como a função mergeSort coordena a ordenação do array, usando a estratégia dividir para conquistar. Bom, a função mergeSort divide o array em partes menores, até que cada parte contenha apenas um elemento. Durante esse processo, fazemos chamadas recursivas para a função mergeSort, ordenando cada subconjunto. E finalmente, a função merge ela é chamada para mesclar esses subconjuntos ordenados, resultando em um array completamente ordenado. Agora vamos observar o funcionamento com esse array de exemplo, que está inicialmente desordenado, e após a chamada da função mergeSort, ele é printado na tela já estando ordenado. E é isso.